Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, em mais um banquete maravilhoso e divino. Hoje sou eu que vou falar, né? Então, o que acontece? Não vai dar para mim apresentar para mim mesmo, né? Então hoje eu vou falar, hoje vou passar alguma palavra, alguma coisinha que eu sei, que eu aprendi em todos esses tempos aí que estive aqui nesta reencarnação e nas outras, né, também que esteve aproveitando. E antes de tudo e de qualquer coisa, eu agradeço em primeiro lugar a Jesus por a oportunidade de estarmos todos juntos aqui, todos realmente nesse trabalho maravilhoso e divino. Agradeço por todos vocês estarem cedendo essa oportunidade. Eu não quero que ninguém saia correndo 4h30 para assistir o jogo do Corinthians, hein? Ó, o Rony querendo sair. Vocês estão me dando, na verdade, a oportunidade de eu falar, de eu passar alguma coisa de diferente aí de tudo que eu já passei em todos esses momentos da minha vida. Estivemos realmente tendo aí trabalhos maravilhosos durante a semana. Hoje é um dia de feriado, né? Na verdade, hoje teve a Sexta-feira Santa, hoje é o sábado, é domingo a Páscoa. E na verdade sabemos que este feriado ele é importante para nós, que é o esclarecimento de Jesus, na verdade, que é onde Jesus veio a passar a todos nós a grande boa nova e que foi na verdade crucificado, né? Que eu até falei isso hoje na preparação do curso de médiuns, que é até importante a gente ressaltar, porque a gente tem a grande mania de falar assim, mas essa época de Jesus nós devemos apagar das nossas mentes, devemos lembrar de Jesus quando esteve somente nos momentos bons, somente ali pregando. É óbvio que não devemos enaltecer um momento de sofrimento, deixando aquele momento de sofrimento tão amargo, mais amargo que já foi, mas devemos com certeza estar trabalhando para que aquele momento em que ele vivenciou de sacrifício por todos nós nos ajude para que estejamos utilizando dessa experiência que ele nos deixou, do sofrimento, para que realmente consigamos conquistar algo de melhor aos nossos espíritos, na verdade, porque foi ele ali que nos disse, né? Perdoe 70 vezes 7, foi ele que nos disse na hora da crucificação, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então nos mostrou a grandeza, nos mostrou o amor que devemos ter ao nosso próximo, na verdade, os ensinamentos de Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, na verdade. Então ele nos deixou todos esses ensinamentos. Gente, a palestra de hoje, que eu escolhi para dizer, é uma palestra que já era para ser dada. Na verdade, ela era para ser dada pelo nosso irmão José Sola, que sempre homenageia a minha mamãe, né? José Sola, quem não sabe, é meu papai, que era o presidente da Casa de Caridade, e homenageava a minha mamãe, que desencarnou, né, aos 57 anos. Então ele ficou homenageando a minha mamãe há 13 anos, homenageando ao plano espiritual, tinha uma ligação direta com esta, né? Então hoje eu estou vindo para falar e homenagear estas duas grandes almas. Olha que responsabilidade, hein, meus irmãos? Que responsabilidade que eu estou tendo, não é verdade? E para começar a falar sobre eles, os irmãos da casa me apresentaram uma lição bonita para que eu esteja lendo. E eu vou estar lendo esta lição aqui antes, e aí depois estaremos a falar sobre esta questão. Apesar que pelo que eu já li aqui, vai ser até difícil eu falar alguma coisa depois, viu, gente? Mas eu vou falar dele primeiro. Então vamos lá. Ó, a gente tem todo mundo, o Esmeralda falou que entregar, ele vai entregar isso aqui para todo mundo. Comunicação, a cadeira vazia, tá? Do Chico Xavier. Então vamos lá, eu vou ler, aí todo mundo vai acompanhando, se não tiver o livrinho, mentalmente, tá bom? Ó, gente, tá aqui, a cadeira vazia na página 6, tá? Página 6. É onde está escrito cadeira vazia. Isso, página 6. A música popular, a cadeira vazia. A música popular naquela mesa do compositor Sérgio Bittencourt, já falecido, envolve-nos sem sombra de dúvida na nostalgia da saudade. Aí aqui a letra, né? Naquela mesa está faltando ele e a saudade dele está doendo em mim. Nós que já avançamos na idade, eu não, viu?
nessa canção, o retrato do lar que nossos pais construíram. Naquela mesa, primeiro fica vazia uma cadeira, depois outra, e a vida nas lides do dia a dia nos empurra para o relativo ouvido dessas almas abençoadas que tanto nos doaram de si quando estavam conosco. Há outras situações em que mais cadeiras vazias surgem aos que vivem na terra, pela perda de entes queridos. Ricos desses exemplos são nossos livros psicografados por Chico Xavier, sobre jovens que deixaram este mundo e que com suas páginas de esperança atenuam a dor de pais torturados. Com inquestionáveis revelações, esses entes amados reocupam suas cadeiras, trazendo de volta a esperança ao recanto doméstico, não obstante a dor da separação. Trago no pensamento a imagem da mesa de nossa velha sala de jantar, palco de saudosas conversas inesquecíveis, agora com 3 cadeiras vazias: meu pai, minha mãe e Chico Xavier. Meus pais criaram com renúncia e sacrifícios 8 filhos que os veneram. Isto já diz tudo. Do Chico, ressalto que sua existência o tornou unanimidade no conceito geral de que se trata de uma alma do bem que espalhou rosas e sorrisos por onde passou. Conheci-o nos idos de 1959 e desde então nossos contatos foram razoavelmente frequentes, sem que houvesse oportunidade para uma conversa descontraída, o que passou a ocorrer a partir de 1976, quando efetuamos, meu pai e eu, viagem a Pedro Leopoldo para vê-lo. Chico lá se encontrava em visita e seus familiares. Bem, à vontade ele mostrou-se muito próximo, dedicando-me especial atenção, descrevendo-me, lembro bem, com naturalidade e alegria, suas idas ao açude, onde lhe apareceu Emmanuel em 1931. Chico então narrou-me com ricos detalhes sua viagem à colônia espiritual nosso lar e proseou sobre tudo com seu típico sotaque mineiro. O afeto que me dedicou nesse encontro e nos seguintes, até a sua ascensão aos mais altos ciclos celestiais, fez-me conhecê-lo por outro diapasão, cujo caloroso vibrato desenhou-me uma cadeira vazia semelhante às cadeiras dos meus pais, no recanto das saudosas recordações afetivas. Não era Chico, somente o apóstolo missionário do bem, mas também o Chico gente, tão presente em minha vida que eu podia falar de tudo com o coração aberto. Por isso reafirmo, naquela mesa está faltando mais um, meu pai, minha mãe e Chico Xavier. Falei até agora da cadeira vazia deixada por almas próximas que tudo foram para mim, ao longo de suas vidas, mas há também um espaço vazio que nos solidificou na alma para todo sempre, a plena compreensão da mensagem do divino Galileu, o túmulo de Jesus. Sabemos que no Sinédrio de Jerusalém havia 2 notórios membros que eram discípulos do Mestre, José de Arimateia e Nicodemos. Nicodemos, após o suplício do Golgota, colocou mirra e aloés junto ao seu corpo martirizado. E José de Arimateia, ao cair da tarde daquela sexta-feira de uma triste Páscoa, conseguiu de Pôncio Pilatos, a revelia dos que levaram Jesus à cruz, autorização para sepultar o amigo querido no túmulo da sua propriedade. Este túmulo estava cavado em uma rocha próxima do local onde lhe erigiram a cruz, que simboliza ao mesmo tempo o paroxismo da maldade humana e o divino exemplo do sublime crucificado. O que aconteceu após sepultarem o corpo de Nazareno? Para surpresa das mulheres que o visitaram no terceiro dia de Páscoa, o túmulo estava vazio, o que remete no campo afetivo às cadeiras vazias em que sentaram meus queridos pais e Chico Xavier. Os quadros evangelistas, cada qual a seu modo, relatam o surpreendente fato ocorrido. Mateus narra que um anjo do céu removeu a pesada pedra que fechava a sepultura, assentou-se sobre ela e disse às dedicadas mulheres que foram visitar Jesus em seu túmulo:
não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Marcos inicia o seu relato já com um túmulo vazio e comenta que Madalena, Maria Cleófas, mãe de Tiago Menor, e Salomé, mãe de Tiago Maior e de João, a chegarem para embalsamar o corpo de Jesus, viram que a sepultura estava aberta. E em lugar do Cristo se encontrava um jovem vestido de branco que as tranquilizou, dizendo: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou e não está mais aqui. Lucas acrescenta: Joana de Cusa, as mulheres, e descreve o episódio de modo semelhante a Marcos, referindo-se, contudo, a 2 varões com vestes resplandecentes. Em Os Atos dos Apóstolos, Lucas volta a falar da ressurreição de Jesus, com alguns acréscimos à contida narração que recolhemos no seu Evangelho. Recordemos que a autoria dos Atos lhe é atribuída por Renan, respeitado estudioso dos Evangelhos. Já o depoimento insuspeito de João, o apóstolo, dileto que presenciou tudo desde a crucificação, nos traz um relato belo e inesquecível. Maria Madalena permanecia junto ao túmulo vazio, chorando e abaixando-se para olhar dentro dele. 2 anjos lhe perguntaram: mulher, por que choras? Madalena lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor. Em seguida, voltando a olhar para fora do túmulo, ela vê um homem que o supõe ser jardineiro e lhe pergunta: se fosse tu que o tirasses, dize-me onde ele está. Ao que ele respondeu na inovildável entonação de voz com que a chamava antes da crucificação: Maria. Surpresa ao reconhecer a voz serena que tanto lhe falava ao coração, ela exclama: Mestre. E em desabalada carreira, sufocando lágrimas que lhe molhavam um belo rosto, já algo envelhecido pelo vigor com que aderira ao chamado de seu divino amigo, a dama de Magdala, atendendo à solicitação de Jesus renascido, busca nas cercanias de Jerusalém seus amigos de apostolado. Bate à porta da humilde casa, traçada pelo temor dos discípulos de novas investidas, da guarda do Sinédrio. Ele lhes comunica aos gritos incontidos, qual se falasse para todo mundo ouvir: Pedro, João, Tomé, eu vi o Senhor. Ele não morreu, está assim nos jardins vizinhos ao túmulo em que Arimateia acomodou-lhe o corpo tão ferido. No dia seguinte à ressurreição, uma segunda-feira, Jesus visita os discípulos, torna a revê-los ainda 2 vezes, sendo a última no mar da Galileia, 40 dias após surgir a Madalena, quando então dele se despede e ascende aos céus. A cadeira e o túmulo vazio nos trazem, em essência, mensagem semelhante à do Cristo ressuscitado. Jesus explicou aos discípulos, principiando pelas abnegadas mulheres, que o túmulo vazio não significa morte, e sim a porta da ressurreição. Voltou materializado, testemunhando que continuava junto deles, mesmo nas atitudes mais comezinhas, com sua singular simplicidade. Nosso Mestre esteve presente, igual aconteceu naquela madrugada de primavera no lago de Genezaré, prestes a regressar à vida maior, apontando o local adequado para a pesca aos simples pescadores que lhe foram fiéis. É oportuno lembrar que o humilde carpinteiro de Nazaré, nas décadas e séculos seguintes, acompanhou os milhares de cristãos que foram imolados nos circos romanos, vítimas da insânia de imperadores, sobretudo Nero, Domiciano, Marco Aurélio e Diocleciano. Inúmeros desses alentados espíritos de luz, destroçados pelas feras no circo máximo em Roma, ou amarrados a cruzes opostos em sua proximidade, entoando canções celestiais, receberam a visita do Senhor que os amparou naqueles instantes de dor inenarrável. O inovidável Mestre, com sua mensagem de paz e esperança, também sempre estará conosco, orientando-nos, inspirando e plantando nos mais profundos escalinhos de nossos corações
o amor, a caridade, para que a paz e a concórdia nos acompanhem ao longo da peregrinação terrena. Igualmente, nossos pais, outros entes queridos, e o Chico também, não deixaram a cadeira vazia. Muitos de nós não podemos vê-los pela insuficiência da visão espiritual que ainda não cultivamos, mas estão conosco não apenas em nossas preces, ou quando lhes solicitamos a presença, mas em todos os momentos da caminhada, mormente quando as sendas que percorremos se nos mostram turbulentas. Jesus os ilumine e abençoe. Caio Romatiotti, em 2 de abril de 2018. Então, irmãos, aqui eu acho que a palestra, em que eu venho a falar, em que eu venho a dizer, em que eu venho a explanar, nada mais é do que estar falando, que eu estava aqui, que é o tema da palestra, que são os pais e os filhos, mas não nos esquecendo nunca da cadeira vazia, não só da cadeira vazia que o nosso irmão Jesus nos deixou quando foi crucificado, mas que deixou a sua exemplificação e que está conosco. Não somente nosso irmão Chico Xavier, como disse aqui o nosso irmão Caio, que também através das suas mensagens esclarecedoras, que trouxe tanta paz, amor, benevolência a todos os irmãos, trouxe também tanta energia positiva e todos os irmãos que desejavam ansiosamente receber a carta do irmão falecido, para quem acompanhou os livros de Chico Xavier, ou o filme de Chico Xavier, ou outro filme de Chico Xavier das Mães de Chico, vai entender de que esse irmão veio nos favorecer através da sua mediunidade. E o mais interessante de tudo isso é que quando esse nosso irmão Chico Xavier foi questionado sobre a questão de ele, quando morrer, quando existirá um médium igual a este? E ele, com a sua simplicidade e humildade, nos diz de que uma grama morre aqui e outra nascerá ali. A cadeira que esses irmãos maravilhosos divinos da espiritualidade, não somente aqueles que aqui estiveram conosco, mas também aqueles que fazem parte de nossas vidas, aqueles irmãos, esposas, filhos, irmãos, tios, aqueles que estão fazendo parte da nossa vida, que deixaram a cadeira vazia da terra, da carne, mas que estão nos completando em espírito, realmente podem muito mais se nós descerrarmos os nossos olhos carnais e começarmos a olhar com os olhos do espírito. Aqui está, meus irmãos, a cadeira vazia do José Sola. Mas será que ela está vazia? Eis a questão. O presidente da Casa de Caridade, que veio até nós, que desde o seu nascimento já estava sendo preparado pela espiritualidade maior, que já estava sendo guiado pelos espíritos de luz, que nasceu num berço de ouro da doutrina espírita, que nos acolhe, que nos protege, não criticando nenhuma outra doutrina, mas esta doutrina que trouxe a esse irmão grande esclarecimento, mostra de que esse irmãozinho, desde bebezinho, quando andava lá pela cidade ali de Cerqueira César, de camisetinha simples, sujinha de comida e sem cuequinha, com o piu-piuzinho aparecendo para lá e para cá, pisando na terra, todos ali, encantados com a sua beleza infantil, dizia a ele: meu menininho, não pode ficar de pipiu aparecendo. E aí, naquele exato momento, um açougueiro passa e diz para ele: se você não for lá e colocar uma calça, eu vou cortar o seu pipi e pôr no feijão. E aí, o que acontece? Ele correu para dentro de casa e nunca mais ele tirou uma calça. Tanto é que até hoje, até o último tempo de desencarne dele, ele sempre estava vestido de calças jeans ou sociais. Nem bermuda usava, do medo que ficou de ser acometido pelo um açougueiro, não é verdade? Então esse nosso irmãozinho esteve trabalhando, esteve sendo ajudado, esteve progredindo. E a nossa irmã, minha vovó, Francisca Gomes Martins, com a sua mediunidade maravilhosa e divina, recebia espíritos maravilhosos e divinos que vieram orientando a sua vida. Como qualquer jovem, como qualquer criança, fazia suas traquinagens, na verdade. Ele até falava das vezes que ele bateu
a bicicleta dele numa descida, num Dodge, né, que é aqueles carros grandes, lataria forte. Ele bateu, entortou, a roda fez um 8, ele caiu, foi do outro lado por cima do Dodge, caiu em pé, né, e saiu andando. Aí ele voltou para casa, quando ele chegou em casa, estava José de Mococa, que é o mentor da Casa de Caridade, quem não sabe, né, o mentor da nossa casa, incorporada pela minha vovó, que é a mamãe dele, dizendo: muito bonito a sua atitude. Você acha que agora, por acaso, eu sou a sua babá? Eu não sou a sua babá, não. Você tome mais cuidado nas suas atitudes. E aí essas broncas foram acontecendo constantemente em sua vida, né? Pelo próprio falecimento do seu pai, né? Porque ele perdeu o seu papai, o nosso irmão também, José Sola, aos 9 anos de idade. E esse irmão, na verdade, que trouxe cultura, paz, amor e luz para o nosso irmão José Sola, também como pai, foi um pai severo, um pai firme, até o momento que ele foi, que deu para ele ser em questão de encarnado. Tanto é que ele me contava uma história, eu vou até aqui abrir o coração para vocês, que eu achei interessante isso, de que ele foi lá, pegou uma madeirinha da avó dele, se meu papai, quando era muito pequenininho, uns 7 aninhos, 6 aninhos, pegou uma madeirinha da avó dele e veio todo feliz pro pai. E o pai dele estava sentado lá, calmamente, sentado ali naquelas cadeiras de balanço que ficam no interior, né? Aí ele chegou lá: pai, olha, peguei da avó a madeirinha. Aí ele olhou assim: ah, você pegou da avó? Peguei, pai, é o seu José Solinha lá, né? Eu peguei da avó. Aí o pai dele pegou a madeira, pegou a mão dele, estendeu, pá! Agora vai lá e devolve para sua avó. Aí ele pegou, foi lá chorando para a avó. Aí, como todo mundo sabe, né, que vó é aquela coisa maravilhosa, mas você bateu em meu irrinha, não sei o que, meu menininho, meu bonitinho. Aí ele falou assim: ele tem que aprender já desde pequeno a ser homem. Ele tem que aprender a ter responsabilidade, não pegar aquilo que não é dele. Então ele foi criado, realmente, lógico, é um espírito já maduro, mas ele foi criado diante de possibilidades maravilhosas, divinas, que lhe foi apresentado, porque já estava em sintonia com espíritos maravilhosos e maduros ao seu lado. E aí esse irmãozinho foi crescendo, né? Aí mudou aqui para São Paulo. Quando veio para São Paulo, passou grandes dificuldades financeiras, com o falecimento do pai aos 9 anos. A minha vovó, mamãe dele, teve que fazer o quê? Lavar roupa para estar sustentando a família, que era composta de 5 filhos. Na verdade, tiveram 10, né? Mas só que 5 faleceram, então ficaram 5. 4 meninas e o seu José Sola, só o meninão ali, né? Para ajudar o pessoal todo, né? Aí era Dona Carmen, nossa irmã Encarna, nossa irmã Maria e nossa irmã Madalena. Então eram 5 filhos. E diante desses momentos difíceis, ele contava, na verdade, aqui. Então, os outros 5. E diante dessas dificuldades que ele passou, diante desses momentos de dificuldade, ele sempre falava isso para a gente, né? Vivia lá num quintal de terra, eles plantavam chuchu. Aí às vezes ele comia arroz, feijão, chuchu frito, arroz, feijão, chuchu cozido, arroz, feijão, chuchu refogado, arroz, feijão. Ele comia tanto chuchu que um dia eu cheguei para ele quando ele era mais velho: pai, você não cansou de comer chuchu? Ele falou: sabe que eu não cansei? Sabe que eu gosto? Porque foi um momento de experiência na minha vida que me trouxe, na verdade, maturidade. Ele soube aproveitar do sofrimento, da dificuldade, para crescer e se amadurecer espiritualmente. E aí, quando criança, ele também, para sustentar as suas filhas, ele fazia o quê? Engraxava sapato das pessoas, estava lá sempre fazendo o seu trabalho, ia lá para as senhoras que tinham um poder aquisitivo melhor, fazia carreto na feira, quem sabe carreto, né? Eu levo o carrinho para a senhora de feira e ele recebe uma caixinha. Ele foi vivendo essa vida dele, realmente com bastante sacrifício, mas nunca saindo dos princípios corretos de realmente honestidade, de amor e de caridade. Sempre ali auxiliando a sua mamãe, e a sua mamãe, depois de um tempo, também ficou cega dos olhos, e mesmo assim ela lavava sua roupinha, mesmo assim ela fazia os seus trabalhos, e ele ajudava ela, levava ela para casa, fazia realmente todos os trabalhos que era necessário, fazer o arrozinho, fazer o feijãozinho, aquelas coisas que podia ser feito, tanto quanto as irmãs, não estou deixando de lado as irmãs. E é interessante que ele foi crescendo nessa vida de sacrifícios,
E quando chegou a adolescência, ele logo pegou e falou assim, opa, trazer a minha mãe para mim, né? Comprou uma casinha, falou, vou trazer minha mãe para mim. Pegou, ó, foi bem espertinho também, né, gente? Vamos falar a verdade, né? Uma bela média, uma bela estrutura, e trouxe ela para ele, é brincadeira. Trouxe ela para ele e começou a trazer o quê? Realmente esclarecimento, começou a estudar, começou a realmente buscar na profissão da terra algo de melhor para que ele pudesse sustentar a sua mamãe. E aí ele sustentou realmente a sua mamãe, reformou a sua casa, comprou a sua casa, se formou lá, na época era supervisor de projetos, técnico projetista. Aí ele começou a estudar, continuou fazendo os seus cursos e foi cada vez evoluindo mais na questão dos estudos da terra. Graças ao bom Deus e a Jesus, ele começou a melhorar financeiramente, né? E a sua vontade, né? Graças a Deus e a Jesus é a sua vontade. Ele começou a melhorar profissionalmente, começou a querer mais, começou a buscar mais. E aí, a questão do nosso irmão aparece em sua vida, aquela pessoa que ele vem homenagear e está homenageando hoje, e homenageava todas as reuniões quando estava encarnado. A alma gêmea de sua alma, a minha mamãe, que viveu, que eles viveram, na verdade, 33 anos juntos. Viveram eles, 33 anos juntos, dentro do amor, da caridade, da perseverança, realmente do respeito, da harmonia. E é interessante falar sobre ele e deixar de falar sobre esta casa de caridade, porque ele implantou, assim como outros trabalhadores, que não vou dizer o nome, são muitos trabalhadores que passaram na casa, sobre a rocha firme, né, que se edificou essa casa. E essa casa está até aqui hoje, sempre elucidativa. Gente, e sabe o que é mais interessante de tudo isso? É os exemplos que deixamos. Ele deixou a cadeira vazia do corpo da carne, mas ele deixou exemplos tão grandiosos. A gente conhece José Sola atrás dessa mesa fazendo preces, né? A gente conhece ele aos pedidos, a gente conhece ele às vibrações, às palestras edificantes, ao amor, ao abraço gostoso, aquele beijo aconchegante, aquela vontade de todo mundo melhorasse, aquela vontade de todos os médiuns da casa se unissem em amor, em luz, aquela vontade de que todos estivessem bem. E aí, eu conhecendo como filho, vivenciando e vendo ele, levantando de manhã, com pijama, na verdade tomando café, me levantando de manhãzinha cedo para ir para a escola, falando assim, vão, sabe? Eu falo, pai, parece cachorrinho latino. Aí ele, acorda filho, vamos, tem que levantar. Uma pessoa severa, gente, muitas vezes, precisou sim usar a cinta das calças para estar colocando aqui, ó, nessa parte almofadada aqui do seu Rafael, da senhora Sheila, da senhora Valéria, que foram seus filhos, nós como filhos, mas que deixou exemplificação. Nunca ouvi meu pai falar um palavrão dentro de casa. Nunca ouvi meu pai num trânsito discutir com ninguém numa fechada. Eu nunca ouvi meu pai levantar um dedo para minha mãe. Digo mais, não ouvi meu pai levantar a voz para minha mãe. Então essas exemplificações deixaram a mim propósitos edificantes. Deixaram para mim e para todos os irmãos que seguiram os seus passos e que hoje estão escutando eu falar, propósitos edificantes. Gente, eu posso dizer assim, ele não era perfeito? Realmente não era perfeito. Se não fosse perfeito, ele estava aqui na terra. Mas para achar uma imperfeição daquele nosso irmão, eu tinha que ser corajoso, viu? Porque eu tenho que ser muito evoluído para achar imperfeição no ser que ele foi. Achar a imperfeição do mestre que ele foi. Nos ensinamentos de apostilas, de livros que ele escreveu. Essa é uma das apostilas que a gente está edificando para o curso da casa, né, que está fazendo, a gente está estudando. Os ensinamentos que ele nos traz. O livro Alma Gêmea de Minha Alma. Os debates desse irmão. Um espírita completista, um espírita realmente chegou a fundo em falar assim, eu não estou preocupado com os irmãos de outras religiões,
Eu estou preocupado em entender Allan Kardec. Vamos kardecizar. Vamos trazer a doutrina espírita para o nosso mundo, na verdade que ela nos explica. Não vamos nos prender à letra que mata, não vamos nos prender à letra que mata, mas a esta que revivifica, que nos renova. É isto que ele nos passou, que nos ensinou. E a cadeira de uma pessoa, de um irmão deste como guru, jamais vai ficar vazia. Assim, não comparando outros como Jesus, porque é muito longe da sua evolução, mas que fez a sua tarefa, assim como comparando com Chico, que também fez a sua tarefa, as suas missões, não podemos jamais deixar de entender de que quantas milhares de pessoas foram auxiliadas, curadas, amparadas, em nome de Jesus, através desta alma que cedeu a sua linda mediunidade para estar fazendo algo de diferente para os nossos irmãos. E você sabe o que ele dizia? Não sou eu que faço. Eu sou só servidor. Eu sou só um instrumento. Eu não faço nada. Nosso irmão Timóteo viu ele entrando na casa, né? Aqui, quem viu a palestra do Simão Timóteo falou. Esse irmão entrou, diz o nosso irmão Timóteo, ao lado da minha mamãe, da alma gêmea dele. Também foi uma alma maravilhosa. Quando ele entrou dentro da casa, ele disse: eu ainda não estou trabalhando, né? Estou ainda estudando, estudando a verdade, a palavra. E aí eu pego e falo, mais uma comprovação de humildade. Como ele não está trabalhando, gente? Se um irmão que vinha aos trabalhos da casa de caridade, eu presenciei isso, doente, e os meus irmãos aqui que estão aqui, médios, e os que estão aí, que não conhecem, mas presenciou, veio à casa de caridade. Uma vez, ele veio para a casa de caridade, em que ele não conseguia dirigir, ele não estava em condição nenhuma de dirigir, fraco, ruim, péssimo materialmente dizendo. Ele chegou e falou: eu preciso ir, Rafael. Até minhas irmãs, né, falaram: não, mas ele está muito doente, não sei o que. Eu olhei para ele, olhei e falei assim: eu vou levar. Mas se morrer, não sei o que, aquela coisa, né, que fica na sua cabeça, você fala assim: bom, ele disse, se eu morrer, estarei morrendo trabalhando por Jesus. E ele veio num caminho fraco, ruim, vomitou no meu carro, até brincava com ele quando ele estava aqui, gostava muito de tirar destaque, né? Gostava de tirar muito sarro dele. Eu falei: pai, você sujou todo o meu carro, tá louco? Eu tive que ficar lá meia hora limpando, eu falava para ele. Ele vomitou lá nesse momento, né? Soltou lá o seu intestino, ficou realmente muito ruim. E a gente ainda escuta: esse irmão ainda é imperfeito? É, mas temos que avaliar bem o que é imperfeição, viu, meus irmãos? Temos que avaliar muito bem, porque um irmão desse que sacrifica a sua vida, é o que eu estava dizendo de Jesus. Jesus veio à terra, foi crucificado por nós, viveu os seus sofrimentos, e tem muita gente que ainda fala que devemos lembrar dele só com aquela semblante de paz, de amor, de boa nova. Temos, claro que temos. Não temos que ressaltar o momento de sofrimento todo o tempo, mas aquele momento de sofrimento era para mostrar o sacrifício pelo amor que ele tinha por nós, e pela não guerra, pelo amor, porque só o amor é capaz de cobrir a multidão dos nossos pecados. E quando ele nos viu dessa forma, ele viu que realmente deveríamos estar realmente ascendendo em Cristo, buscando a paz interior, buscando realmente esta mudança espiritual. E Jesus conseguiu isto. E nós aqui em contrapartida, juntamente com esse nosso irmão, com o nosso irmão José Sola, através da sua exemplificação, ele também conseguiu isso. Ele também nos trouxe realmente grandes ensinamentos. E tem inúmeros momentos da sua vida. No momento que a minha mamãe ficou doente, porque para quem não sabe, né, todo mundo sabe do problema do nosso irmão José Sola, a minha mamãe faleceu
de câncer, né? Câncer no pulmão. Secundário no pulmão, sabe, primário, mas faleceu de câncer. E nesses momentos de sofrimento, em que ela estava ali com câncer, precisava de ajuda, precisava realmente da ajuda espiritual, ele em momento nenhum saiu do lado dela. Em momento nenhum. Uma vez eu cheguei para meu pai e falei assim: pai, vai para casa para você tomar um banho e descansar, para depois você voltar, né, dar uma descansadinha, eu fico com a mamãe. Aí eu fiquei com a minha mãe, só que eu fiquei com a minha mãe, ele voltou. Só que ele ficou arrependido de ter ido até em casa. Então ele nos grudou um momento do lado da sua alma amada. Esteve ali presente. Esteve ali realmente querendo, com vontade, com amor, com perseverança, com fé. E eu vou contar um caso para vocês. Eu entrei na sala do médico para conversar com o médico sobre a gravidade, né, o médico encarnado. Ele até contava isso às vezes aqui. Aí o médico encarnado chegou, né? Eu falei: você falou da gravidade da doença que a minha mãe tem para ele, né? O médico sentado na cadeira, ele ali do lado dela, da minha mãe, bonitinhos os dois, ele botou a cabeça de lado assim, abriu a porta assim, olhou, olha a espiritualidade se fazendo perante. Médico material, hein? Olhou e disse: você acha que eu tenho direito de tirar a fé desse homem? De alterar a fé desse homem com as minhas pequenas palavras? Aí matou a pau tudo que a gente tem que entender sobre espiritualidade. A espiritualidade se fazendo operante naquele determinado momento. E ele esteve ao lado dela, no seu amor, na sua compaixão. E aí a gente acaba se envolvendo, né, amorosamente com alguns irmãos, a gente acaba vivendo um relacionamento. E a primeira dificuldade que nós temos, o que a gente faz? A gente desiste. A gente desiste porque a pessoa tem uma doença, a gente desiste porque a pessoa briga, a gente desiste porque a pessoa tem alguma fragilidade espiritual. Aí o nosso irmão mostra mais uma vez a sua fé, a sua vontade, o seu caráter e o seu amor de alma gêmea, de minha alma. Em que ele sempre disse de que alma gêmea não significa um só espírito. Alma gêmea são dois espíritos afins que estão juntos diante do início, do começo dos tempos e toda a eternidade. Então nós temos que entender e colocar bem em nossas mentes de que essa cadeira vazia que muitas vezes julgamos a nós mesmos nos nossos momentos em que se descem os nossos olhos materiais, elevemos o pensamento a Deus e Jesus, busquemos as almas divinas, os irmãos maiores, aqueles que estão ao nosso lado, que estaremos realmente vivenciando aquela cadeira vazia, entre aspas, do corpo da matéria em plenitude, porque o nosso irmão José Sola não nos abandonou. Assim como Chico Xavier não nos abandonou, assim como Jesus Cristo não nos abandonou, e assim como qualquer parente de vocês, irmãos cristãos, não vos abandonaram, porque a morte não existe, a vida continua, a alma só ergue-se na ascensional caminhada da vida evolutiva além da morte. Pois então, se nós sabemos disso, por que realmente deixamos a matéria realmente enraizar o nosso espírito na terra como se fôssemos mandiocas e não darmos possibilidade de acender esta alma? Meu pai me dizia de que o espírito estará de acordo com a sintonia de si mesmo diante dos processos de atitudes do pensamento. Ou seja, o nosso pensamento é vida. Somos manifestações de Deus. Deus manifesta-se e nos cria através do pensamento. E nós, como temos o pensamento e somos provenientes de Deus, atributos do mesmo, estamos criando o que queremos para a nossa existência. Então, não vamos criar pessimismo, negatividade, não vamos criar depressões, não vamos criar angústias,
Porque estes irmãos estão hoje, aqui, agora, nos inspirando, manifestando o seu amor para que nós consigamos fazer algo diferente para os nossos espíritos. Jamais o pessimismo, jamais o arrependimento vai nos fazer melhor. Uma vez eu disse, não vou me demorar muito que a hora já está passando, mas uma vez, só para terminar, eu disse a meu pai que a minha mãe faleceu cedo, eu tinha 33 anos de idade, minha irmã tinha 19, a outra tinha 23. Então o que acontece? Eu estava ali, naquele momento com meu pai, e falava assim: pai, sabe que a gente faz de tudo. Eu via minha mãe, todos os dias eu ia na casa dela para ver ela, todos os dias. E aí eu ficava pensando: pai, parece que a gente deixou de fazer alguma coisa por ela, parece que eu deixei de fazer algo. Sabe o que ele me respondeu? Meu filho, sempre vai ser assim. Sempre nós, quando o nosso ente querido desencarnar, vamos achar que deixamos de fazer algo para ele, que deixamos de completar alguma coisa. Mas não pense isso, porque a vida é eterna e você não deixou de fazer, você vai continuar a fazer, porque você vai ficar em prece. E hoje em dia, depois de toda a exemplificação, de todo o amor, de tudo que ele me passou a todos nós, eu sei de que eu preciso me fortificar a todo tempo e instante, não me importando, como diz os jovens de hoje, aos mimimis da vida, não se importando às pequenas coisas, não se importando às invejas, aos orgulhos, não se importando realmente às falhas do próximo, por mais falhas que esse próximo tenha, porque sabemos que esse próximo, digo próximo no geral, religioso também tem falhas, não religiosos, digo no todo do nosso planeta, dos nossos irmãos de convívio. Então todos os irmãos temos que deixá-los e amá-los como Jesus nos disse. Amar realmente, acima de todas as coisas, a Deus e o próximo com a si mesmo. Mas aí a questão: como poderemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, se ainda estamos com dificuldade de nos amar? Amemos, irmãos, amemos. Vamos fazer com que essas cadeiras que estão hoje aqui, cada um de nós, esteja sendo preenchidas. Quando se desencarnar, quando nos desencarnarmos, desculpa o erro português, quando nos desencarnarmos, quando estivermos indo para o mundo espiritual e voltarmos para casa, José de Mococa, e sentarmos aí, ou estivermos ao lado, ou estivermos junto destas almas maravilhosas que cederam a nós. E eu vou dizer mais: eles voltam, meus irmãos, eles voltam. A reencarnação existe, sabemos disso, biblicamente falando. Está em Elias e Nicodemos, procure no Evangelho. A reencarnação existe. E se a reencarnação existe, sabemos de que eles voltarão. E estes mesmos irmãos que foram, estarão aqui novamente, ocupando estas mesmas cadeiras. E nós estaremos ocupando esses mesmos bancos, porque todos nós somos peças importantíssimas dentro de uma casa espírita. Nossa irmã Sandra estava falando isso com muito proveito hoje. Todos nós, desde o líder da casa de caridade, o presidente, ao que faz o café, ao que assiste, que entrega cartaz, o que faz a parte de assistência, não importa, todos somos importantes. Porque se temos Deus no coração, e se somos uma casa de caridade realmente, temos que entender que somos todos iguais perante Deus, com as diferenças das responsabilidades, mas diante das provações, vamos todos vencer e manter as nossas cadeiras dentro dos nossos corações. Que assim seja. Antes de qualquer coisa, eu queria, antes de encerrar, eu vou pedir para o pessoal cantar a música, né? Como a Dona Graça vai cantar a música, a música que sempre meu pai fazia
para minha mamãe. Ó, os espíritos saem de pé e já começa a gaguejar. A alma gêmea da minha alma e o resposta, né? Desse grande irmão que deixava a sua alma gêmea. Gente, não esquecendo, eu sei que eu falei muito do meu pai, mas não esquecendo do nosso irmão Allan Kardec, que faleceu exatamente no dia de hoje, 31 de março de 1869, né? Se eu estiver errado, ele me corrija. 1869, este irmão nos trouxe a doutrina espírita aos nossos corações. E ele foi o grande responsável por estarmos todos aqui reunidos e por ter o nosso irmão José Sola ao nosso auxílio, trazendo e extrapolando as obras de Allan Kardec realmente em todo este potencial que ele é. Um pedagogo, nosso irmão Allan Kardec, historiador, realmente um irmão que esteve como professor auxiliando e usando das palavras do Espírito da Verdade, que nada mais é do que a legião de Jesus Cristo, que ajuda todos os irmãos a entender realmente a grande doutrina, que é a doutrina dos Espíritos. Que assim seja. Agora eu vou deixar os nossos irmãos, cadê? Vamos voltar? Não, agora? Quer deixar para o final? Então vamos fazer o seguinte, gente, ó, a gente vai encerrar, a gente vai entrar agora para as vibrações, a irmã Sandra vai fazer vibração, aí depois encerramento, e no final vamos cantar a música, porque parece que o violão estourou uma corda. Foi isso, né, gente? Brincadeira. Eles estão pegando o violão lá atrás, vai demorar um pouquinho, tá bom, gente? Então, vamos lá, vamos vibrar, e muito obrigado pela paciência de